Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa aula 10. Nós estamos estudando derivadas e na aula de hoje nós vamos estudar os tópicos derivadas de ordem superior e derivada da função inversa. Vamos iniciar com as derivadas de ordem superior. A nossa primeira definição é a derivada de segunda ordem de uma função. Quando a gente deriva uma função, vamos imaginar aqui y igual a f de x, uma função aqui na variável x, a gente deriva essa função e obtém uma outra função ainda na variável x. Se essa nova função for derivável, você pode derivá-la novamente para dar origem à derivada de segunda ordem, que também pode ser chamada de derivada segunda de f. Então, a derivada de segunda ordem ou derivada segunda de f é a derivada da derivada de f. A gente pode usar as seguintes notações: f duas linhas, y elevado a 2, mas esse 2 tem que ser entre parênteses, e também d2f dx2. E também poderíamos acrescentar aqui y duas linhas. Bom, como exemplo, vamos encontrar a derivada de segunda ordem da função f de x igual a 2x à quinta menos 3x ao quadrado. Então, inicialmente, você precisa obter a primeira derivada, a derivada de primeira ordem, ou apenas derivada de f, que nós vamos encontrar aplicando as regrinhas que nós já estudamos. Então, como aqui tem uma subtração, nós vamos derivar cada parcela, usando aqui a regrinha da potência. Então, nós vamos ter aqui 2, vamos usar também a regrinha da multiplicação por escalar. Vamos derivar essa primeira parte, ó. Então, a derivada do 2x à quinta é 2 derivada do x à quinta, que é 2 vezes 5x a 5 menos 1, que é 10x à quarta, que é essa parte aqui. E a derivada do 3x ao quadrado, vamos fazer aqui, ó, vai ser 3 derivada do x ao quadrado, que é 2x elevado a 2 menos 1, que é 1. 2 vezes 3 é 6, então 6x, que é essa segunda parte. Agora que nós já temos a derivada da função f, nós vamos encontrar a derivada de segunda ordem, derivando o resultado obtido. Ó, então, derivando 10x à quarta menos 6x, usando as regrinhas, as mesmas regras que nós usamos na primeira derivada, nós vamos ter 10 que multiplica 4x ao cubo, que vai ficar 40x ao cubo. Aqui nós vamos ter menos 6 vezes a derivada do x, que é 1, então menos 6 vezes 1, que é menos 6. E aqui está a derivada de segunda ordem da função. Se a derivada de segunda ordem da função f for derivável, nós podemos dar origem à derivada de terceira ordem, ou derivada de ordem 3. Ela vai ser denotada por f3', f elevado a 3 entre parênteses, d3, f dx3. E continuando nesse mesmo processo, com esse mesmo raciocínio, se a derivada de ordem n-1 for derivável, nós podemos obter a derivada de ordem n, ou a derivada enésima de f, que consiste, então, em você derivar a função, a derivada de ordem n-1. As notações que nós poderemos usar nesse caso vai ser f elevado a n, entre parênteses, e dn f dxn. Para finalizarmos o tópico das derivadas de ordem superior, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos começar obtendo a derivada de sexta ordem da função f de x igual a 2x à quinta menos 3x ao quadrado. Essa é a mesma função que nós obtivemos anteriormente, a derivada de segunda ordem. Para obter a derivada de ordem 6, nós teremos que obter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e, finalmente, derivando a quinta, a gente vai obter a sexta derivada.
Então, vamos lá. A derivada da função é obtida derivando a função dada, e a gente vai encontrar o 10x² menos 6x. Derivando esta primeira derivada, a gente encontra a segunda derivada, que é o 40x³ menos 6. A derivada de ordem 3 consiste em você derivar o 40x³ menos 6. E aí, nós vamos obter 120x² mais 0, que é 120x². A derivada de ordem 4 consiste em você derivar o 120x², que você vai obter 2 vezes 120, x elevado a 2 menos 1, que vai ficar 240x. Observem as notações. Até a ordem 3, é viável você colocar apenas as linhas. Agora, a partir de 3, já ficam muitas linhas. Então, a notação mais indicada é o parêntese com o número correspondente à derivada. Agora, a derivada de ordem 5 é derivar o 240x. E você vai obter, então, 240. E, finalmente, a derivada de ordem 6 é você derivar o 240, que você vai encontrar 0. Observe que, a partir da ordem 6, todas as demais derivadas vão ficar iguais a 0. Então, ó, derivada. Continuando com nossos exemplos, vamos agora encontrar a derivada de ordem n da função f de x igual a e elevado a menos x. Aqui nós iremos utilizar a regra da cadeia para a gente derivar e a derivada da função elementar e de x. Nós vimos que se f de x é e de x, a derivada é a própria e de x. É a única função que não se altera quando passa pela derivada. Bom, como nós temos aqui menos x no expoente e não é o x, nós iremos utilizar a regra da cadeia. Então, você vai fazer a seguinte mudança de variáveis. U é igual a menos x. Com isso, y pode ser... Vou chamar essa f de x aqui de y por enquanto. Então, y é e de u. A regra da cadeia consiste em... Você vai encontrar a derivada de f' multiplicando a derivada de u e a derivada de y. U vai ser derivado com relação a x, então, quando você deriva u com relação a x, você vai encontrar menos 1, e a derivada do y com relação a u. Então, derivando o y com relação a u, você tem o próprio e de u. Aí, você vai observar que u é menos x, você vai substituir, então, você vai ter e de menos x, e agora nós já podemos substituir para encontrar o f' de x, que vai ser menos 1 vezes e de menos x. Então, f' de x é igual a menos e de menos x, que foi o resultado que a gente encontrou aqui. Aqui, nessa sentença, você pode observar que a gente escreveu o seguinte: esse menos x' é a derivada desse expoente. E esse e de menos x, vamos esquecer um pouquinho esse menos x e olha para e. A derivada do e é o próprio e. Aí, conservou o expoente. Isso aqui é... Depois que você compreende bem a regra da cadeia, você já começa a aplicar esse método de uma forma mais rápida. Mas tem funções, pessoal, que você realmente tem que fazer o passo a passo para você não errar. Mas aqui é uma função que é simples, né? Então, já foi feito aqui de forma imediata e encontramos, então, menos e de menos x. Para reforçar essa ideia que eu estou falando aqui, eu vou colocar um exemplo aqui à parte para você entender mais. Então, olha só, vamos considerar g de seno de 5x. O que está escrito aqui? A g' de x será derivar o 5x, e aqui eu coloco a derivada do seno é cosseno, com o mesmo argumento que está ali, que é o 5x. Então, g' de x é igual, a derivada do 5x é 5 cosseno de 5x. Com a prática, depois que você resolver bastante exercícios lá na lista da regra da cadeia, você já vai ter segurança para fazer dessa forma aqui, tá? Bom, vamos continuar aqui no nosso exemplo, então.
Agora, nós vamos encontrar a derivada de segunda ordem de f de x, que é derivar essa função anterior. Bom, então aqui, eu vou esquecer um pouco o que está escrito aqui, tá? Para fazer uma forma mais resumida para vocês, tá? Então, aqui nós vamos derivar o e de menos x. Esse menos que está aqui é menos 1. Ele é uma constante. Ele pode ser colocado à parte e a derivada, então, é derivar o e do menos x. Esse e de menos x, a derivada é o mesmo cálculo que já foi feito na linha anterior. Então, já vou substituir o resultado. Então, nós vamos ter menos e de menos x. Agora, menos vezes menos vai ficar mais. Então, eu vou ter e de menos x, que é o que a gente conseguiu aqui, ó. E de menos x, certo? Bom, vamos para agora a terceira derivada. Então, derivando a segunda derivada, que é derivar o e de menos x. O cálculo dessa derivada foi o que foi feito inicialmente, que vai ficar menos e de menos x. Agora, a derivada de ordem 4. Então, a derivada de ordem 4 é derivar a derivada de ordem 3, que é derivar o menos e de menos x, e esse cálculo também já foi feito aqui na derivada segunda, e a gente encontrou e de menos x. Então, você observa que esses resultados obtidos, eles começam a se repetir. Então, nós vamos ter, ó, menos e de menos x, depois e de menos x. Menos e de menos x, e de menos x. Então, tem um ciclo acontecendo aqui. Vamos compreender, então, o seguinte. A partir de qual derivada que os resultados começam a se repetir? A partir da terceira. Então, nós temos resultados distintos aqui na primeira derivada e na segunda derivada. Então, já existe uma repetição acontecendo aí de 2 em 2. Para generalizar, observe o seguinte, f de x é e de menos x, aqui eu não tenho derivada, vamos pensar assim, usando aquela notação da derivada, fn de x, quando esse n for zero, quer dizer que eu não derivei, eu estou na própria f. Quando eu derivo a primeira vez, eu vou ter o menos e de menos x. E na segunda vez, eu já consigo o mesmo resultado da f. Então, os dois resultados distintos estão aqui. Nós vamos generalizar da seguinte forma. Nós vamos ter e de menos x para n igual a 2k, quando o k assumindo todos os valores a partir de zero, valores naturais a partir de zero. Então, quando k é zero, eu estou aqui com a própria f. Quando k é 1, esse 2k é 2. Ou seja, eu estou aqui na segunda derivada. Agora, nós temos ainda menos e de menos x, quando n é 2k mais 1. Quando k é zero, você está com n igual a 1 e está aqui na primeira derivada. Quando k é 2, você vai ter 2 vezes 2 vai dar 4. Não, quando k é 1, né? Quando k é 1, você vai ter 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. A terceira derivada é o menos e de menos x, que é esse daqui. Então, com essa generalização, você consegue condensar todas as derivadas da função e de menos x. No último exemplo desse tópico, nós vamos encontrar a derivada de ordem n de f de x igual a seno de x. Função seno está lá na nossa lista de funções elementares e a cosseno também, né? A derivada do seno é cosseno de x e a derivada do cosseno é menos seno de x. Então, vamos lá, encontrando as derivadas, nós vamos ter a primeira derivada é a derivada do seno, que é cosseno de x. A segunda derivada é derivar a primeira derivada, que é a derivada do cosseno, que será menos seno de x. A terceira derivada é derivar a segunda derivada, que é derivar o menos seno de x, que você vai lembrar que esse menos pode ser colocado aqui fora e você tem que derivar o seno de x. Então, nós vamos ter menos cosseno
de x. Continuando, a quarta derivada é você derivar a terceira derivada, ou seja, vai derivar o menos cosseno, vai colocar esse menos aqui fora do parêntese, e nós temos que derivar cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos que foi colocado aqui fora, nós vamos ter seno de x. A derivada de ordem 5 é derivar a derivada de ordem 4. Ou seja, você vai derivar o seno de x e vai encontrar cosseno de x. A derivada de ordem sexta é derivar a derivada de ordem quinta, que você vai derivar o cosseno e vai encontrar menos seno. Bom, já está bom até aqui, e agora nós vamos tentar generalizar. Então, olha só, aqui eu anotei novamente as funções, começando com a f de x, para a gente observar quando é que começam as repetições. Então, nós vamos ter seno, cosseno, menos cosseno, e já começa a se repetir aqui, ó, nessa derivada de ordem 4. Se a gente contar com a primeira função, que é aquela que não foi derivada, nós temos 4 resultados diferentes. 1, 2, 3, 4. Vamos olhar aqui esses resultados e já olhar a generalização que nós fizemos. Lá na generalização, o n, que corresponde à ordem da derivada, vai variar da seguinte maneira. Nós vamos considerar o n igual a 4k, 4k mais 1, 4k mais 2 e 4k mais 3. Quando o n for igual a 4k, nós vamos ter esse primeiro resultado, que é o seno de x. Nós vamos fazer esse k variar de 0 a infinito, 0, 1, 2, e assim por diante. O k pertence aos inteiros, assumindo valores a partir de 0. Desculpa, o k pertence aos naturais, assumindo valores a partir de 0. Então, observa. Quando o n for 4k mais 1, primeiro deixa eu listar para vocês os valores quando o n é igual a 4k. Quando o n é igual a 4k, aqui na nossa lista, faça o k igual a 1 e você vai ter o n, faça o k igual a 0, né? E você vai ter o n igual a 0. Eu quero até listar aqui n igual a 0 antes. N igual a 0. Depois, quando o k for 1, você vai ter o n igual a 4, que vai acontecer aqui, ó. Para todos esses valores que a gente está listando de n, nós vamos ter o resultado seno de x. Então, ó, começou aqui, quando você não derivou, depois ele já veio para cá, você derivou pela quarta vez. Depois ele vai se repetir de novo quando você encontrar a derivada de ordem 8. E a gente não listou, mas isso vai acontecer. Agora, vamos para esse novo valor aqui, ó. Cosseno de x aconteceu na primeira derivada. Vamos observar, então, o n igual a 4k mais 1. Quando k é igual a 0, você vai ter o n igual a 1. E você vai ter a derivada igual a cosseno. Quando k for igual a 1, você vai ter 4 vezes 1 mais 1 dá 5. Olha aqui o cosseno aparecendo novamente, certo? E assim vai acontecer para os outros valores de n. Agora, vamos observar o n igual a 4k mais 2. Quando k é 0, você tem o n igual a 2 e a derivada vai ser o menos seno. Olha aqui ele aparecendo, ó, menos seno. Ele vai aparecer de novo lá na derivada de ordem 6, que é quando k é 1. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Vamos voltar aqui. Olha, aqui quando a gente derivou pela sexta vez, a gente encontrou o menos seno, certo? Agora, o próximo resultado que a gente encontrou foi o menos cosseno. Como ele já está lá, ó, na 1, 2, 3, 4. Começando aqui no 4k mais 0, k mais 1, k mais 2, 4k mais 3. Então, aqui, quando k é igual a 0, você vai ter a derivada de ordem 3. Tá aqui, ó, menos cosseno. Quando k é igual a 1, você vai ter 4 mais 3, 7. A gente não encontrou. Vamos observar a derivada de ordem sexta aqui.
Se a gente derivasse essa derivada de ordem sexta, a gente vai encontrar menos cosseno de x, que é o valor que está sendo indicado aqui, certo? Então, aqui está uma generalização da derivada do seno. Essa derivada... Continuando com nossa aula, vamos ver agora o último tópico, que é a derivada da função inversa. Inicialmente, nós iremos revisar alguns conceitos, começando com o conceito de função. O que é uma função? Temos o seguinte, uma relação f entre os conjuntos A e B. Esta relação pode ser representada por f dois pontos A setinha B, indicando que valores de A se correspondem com valores de B. Esta relação é uma função quando duas condições são satisfeitas. A primeira delas é que todos os elementos de A devem se corresponder com elementos de B. E a segunda condição é que cada elemento de A deve se corresponder com apenas um elemento do conjunto B. Então, nesse caso, nós teremos uma função. Se x pertence a A se corresponde pela função f com o elemento y de B, nós podemos escrever o seguinte, y é igual a f de x, indicando que o elemento x, através da função f, se corresponde com y. Bom, nós temos ainda as seguintes definições. Quando se tem uma função f de A em B, o conjunto A é chamado de domínio da função e pode ser denotado por df. Alguns livros usam até esse d minúsculo. O conjunto B é chamado de contradomínio da função e nós aqui vamos chamar ele de CDF, ok? Agora, temos também um terceiro conceito, que é a imagem da função. A imagem da função é o conjunto constituído pelos elementos do contradomínio que se correspondem com elementos do domínio. Então, pode acontecer de ter elementos no contradomínio que não fazem parte da imagem da função, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, olha só, exemplos de funções. Nós temos aqui este primeiro diagrama mostrando que todos os elementos do conjunto A se correspondem com algum elemento de B e se correspondem com apenas um. Observe, A se corresponde com E, B se corresponde com D e C se corresponde com E. Qual é o domínio da função neste caso? É o conjunto formado pelos elementos A, B e C. O contradomínio é o conjunto de elementos D, E, F, G. E a imagem é o conjunto de elementos D e E. A imagem está contida no contradomínio. A imagem, nesse caso aqui, não é igual ao contradomínio. O segundo exemplo que nós temos é esse aqui, ó. A se corresponde com E, B se corresponde com D e C se corresponde com F. Aqui, neste exemplo, todos os elementos do domínio se correspondem com apenas um elemento lá no contradomínio. Para cada valor diferente do domínio aqui, a gente teve imagens diferentes no contradomínio. Os dois casos são exemplos de funções. Vamos ver agora dois casos, onde nós não temos função. Aqui no primeiro diagrama, você pode observar que do elemento C partiram duas setas, ou seja, o elemento C está se relacionando com F e também está se relacionando com G. Então, está falhando uma das condições da definição, porque C está tendo dois correspondentes no contradomínio. Então, nós não temos uma função. Nesse segundo diagrama, observe que o conjunto domínio tem o elemento C que não está se correspondendo com nenhum elemento do contradomínio. Então, uma das condições da definição não está sendo atendida. Então, também nós não temos função nesse caso. Bom, quando é que nós podemos chamar a função de bijetora?
A função f de a em b é chamada de bijetora se ela for ao mesmo tempo sobrejetora e também injetora. A função é chamada de sobrejetora quando a imagem coincide com o contradomínio. E ela é chamada de injetora quando valores distintos do domínio são levados em imagens distintas. Esta relação de injetora também pode ser analisada da seguinte maneira: se você tiver imagens iguais, quer dizer que os valores dos domínios devem ser iguais também. Esse diagrama mostra para a gente um caso de função bijetora. Observe que todo o conjunto contradomínio recebeu uma seta, ou seja, tem um correspondente lá no domínio. E observe que todos os elementos, cada elemento do domínio, se você observar elementos diferentes, você terá imagens diferentes, que é o caso da injetora. Então, observei que C é diferente de A, e a imagem de C é diferente da imagem de A. C é diferente de D, e a imagem de C é diferente da imagem de D, e A é diferente de D, e a imagem de A é diferente da imagem de D. Então, nós temos a função sendo injetora por esse motivo e sendo sobrejetora porque o contradomínio coincidiu com o próprio conjunto imagem. Bom, quando é que a função possui inversa? As funções só possuem inversa, pessoal, se elas forem bijetora. Por quê? Porque a função inversa corresponde em você fazer o sentido ao contrário. Então, olha só, antes de eu falar a definição aqui, vamos olhar os diagramas. Nesse primeiro diagrama, nós temos uma função f partindo do conjunto A e chegando no conjunto B. Pensar na inversa de f é fazer o caminho inverso. Então, olha, se o C veio para o elemento E, na f a menos 1, que seria a inversa de f, o elemento E tem que chegar no elemento C. O D foi para o elemento B, então na inversa o B vai para D. E aqui o elemento A foi para o elemento F, então na inversa o F tem que ir para o elemento A. A função f a menos 1, que parte de B e chega em A, está denotada aqui ó, nessa representação, f a menos 1 de B em A, para que ela seja classificada como função, aquelas condições do conceito de função devem ser atendidos. Quais eram eles? Todos os elementos do domínio devem ter correspondentes no contradomínio, ou seja, não pode sobrar ninguém no contradomínio, que nesse caso é o conjunto B, então não pode sobrar ninguém sem correspondente aqui. Para que isso aconteça, a função f tem que ser sobrejetora. E outro caso que deve acontecer é elementos distintos do contradomínio, do conjunto B, devem se corresponder com elementos distintos lá no conjunto A. E para que isso aconteça, a função tem que ser injetora. Então, é obrigatoriamente que a função f seja bijetora para que se possa definir uma função inversa f a menos 1, certo? As notações que usaremos é o seguinte: se f de x é igual a y, então nós vamos usar a seguinte regra: f a menos 1 de y tem que ser igual a x. Dessa maneira, nós teremos f a menos 1 de f de x é o f a menos 1 de y, e o f a menos 1 de y é o próprio x. Então, vai valer sempre isso daqui. É como se a função inversa anulasse a própria função e o resultado é sempre o argumento da função. Bom, vamos ver isso na prática. Como que eu posso encontrar algebricamente a inversa de uma função dada? Olha, nós vamos fazer o seguinte: dada a função y igual a f de x, nós vamos isolar a incógnita x, obtendo uma expressão na variável y, na incógnita y.
E aí, nós vamos denominar esta expressão de f a menos 1 de y. O nosso exemplo é o seguinte: nós queremos encontrar a inversa da função f de x igual a 8x ao cubo. Nós vamos inicialmente escrever y é 8x ao cubo. E a partir daqui, nós queremos isolar o x. Então, esse 8 passou dividindo o y, e nós ficamos com y sobre 8 é igual a x ao cubo. Para isolar x, você poderia escrever aqui, começando com x ao cubo, viu? Se você quisesse, poderia ser assim, ok? Então, para isolar x, eu vou colocar aqui raiz cúbica em ambos os membros. Olha, então colocamos raiz cúbica. Nós vamos ter, então, raiz cúbica de y e raiz cúbica de 8. O raiz cúbica de 8 é 2. Então, dessa forma, a gente conseguiu isolar o x escrevendo raiz cúbica de y sobre 2. Essa função aqui que a gente encontrou é a f a menos 1 de y. Aqui, a função está escrita na variável y. A letrinha que fica aqui, você pode alterar. Então, aqui a gente alterou para a letra x. Ó. Então, f a menos 1 de x é raiz cúbica de x sobre 2. Essa é a inversa da função dada. Vamos ver aqui mais outro exemplo. Então, aqui nós temos uma função cujo domínio é 1 a mais infinito, o contradomínio é de 2 a mais infinito, e a função é definida como sendo x ao quadrado menos x, menos 2x, mais 3. Você sabe que a gente já falou em aulas anteriores que o domínio, o maior conjunto dos reais, para que a função polinomial esteja definida, são todos os reais. Como aqui nós vamos trabalhar com a função inversa, para fazer aquela volta, eu preciso restringir a função apenas no conjunto imagem. Ou seja, ele limitou aqui o conjunto domínio, sendo só do 1 a mais infinito, para que quando a gente for fazer a volta, que eu vou precisar trabalhar com o conjunto imagem, eu consiga atender as definições, as regras, as condições da definição. Olha, para encontrar a expressão algébrica da inversa, você precisa isolar o x. E aqui a gente fez um seguinte comentário. Para isolar o x nessa expressão, a gente poderia pensar em fatorar o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 2, usando as raízes, usando esse produto notável, a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Porém, se a gente usar este produto notável, a variável x vai se encontrar em 2 parênteses. Então, não vai ser possível isolar x. Então, não é um caminho interessante. Então, o caminho mais interessante nesse caso, que a gente quer isolar o x nessa expressão que é um polinômio de segundo grau, é você completar quadrados. Porque completando quadrados, você vai ter apenas um parêntese e contendo a variável x. Então, vamos lá. Olha só. Y é x ao quadrado menos 2x mais 3. Olhando aqui, você vai ter, agrupamos todos os termos que tem x e deixou o termo constante aqui à parte. Agora, aqui nesse parêntese, você tem quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes 1, para que esse segundo termo seja menos 2x. Com isso, você já observa, você já conclui que para completar quadrados, você vai ter que acrescentar 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E dessa forma, agrupando os 3 primeiros termos, que está aqui, ó, você vai conseguir escrever esse produto notável. Então, vou apagar aqui, ó, com os 3 primeiros termos. Você pode escrever x menos 1 ao quadrado. Você vai lembrar, ó, que ainda ficou esse menos 1 ao quadrado, que ficou menos 1, mais 3, que ficou 2. Então, você consegue escrever y igual a x menos 1 ao quadrado mais 2. Isolando o parênteses x menos 1 ao quadrado aqui nessa expressão, iremos obter x menos 1 ao quadrado é igual a y menos 2.
Agora, elevando aqui a 1 sobre 2, ou colocando raiz quadrada em ambos os membros, nós poderemos cancelar o radical no primeiro membro, e aí nós teremos x menos 1, considerando que x menos 1 é maior ou igual a zero, e aqui no segundo membro teremos a raiz de y menos 2. Agora, passando esse menos 1 para o segundo membro, nós ficaremos com x igual a 1 mais raiz de y menos 2. A condição de existência para esse radical na variável y é que y menos 2 seja maior ou igual a zero, que nos fornecerá, então, a informação que y é maior ou igual a 2. Observe aqui o contradomínio, ó, y maior ou igual a 2. Então, dessa forma, a gente define a função inversa a partir daqui, desse conjunto de 2 a mais infinito, que passa a ser o domínio da função inversa, chegando no conjunto 1 mais infinito, que vai ser definida como sendo 1 mais raiz. Aqui eu troquei a variável x, y por x. A gente pode trocar a variável no final para a variável x. Então, vai ficar a raiz de x menos 2, mais 1. E aqui está a nossa função inversa. Bom, continuando com a nossa aula, agora que nós relembramos o método para obter uma expressão algébrica para a inversa de uma função, nós já podemos apresentar uma fórmula para se obter a derivada da função inversa. Essa fórmula que nós vamos apresentar, ela consiste aqui numa fração, onde o denominador é uma composição de funções, onde nós vamos compor a derivada da função f com a função inversa de x. Com essa fórmula aqui, você vai observar que você não precisa derivar a inversa literalmente. A derivada da função inversa vai ficar em função da derivada da f e da própria função inversa de x. Se você não utilizar este método, o primeiro caminho mais natural seria você encontrar a inversa e aplicar a derivada nessa própria função que você encontrou. Mas muitas vezes a função obtida, a função inversa obtida, ela tende a ser um pouco mais complicada que a primeira função. E dessa forma a sua derivada também será um pouco mais trabalhosa. E aqui nessa fórmula alternativa que a gente vai usar, a gente pode observar que a derivada é aplicada na função f. E tanto o primeiro método como esse segundo, que é usando a equação, necessitam de obter a inversa da função. Então, dessa forma, usar esta equação aqui se torna um pouco mais vantajoso. Então, vamos aplicar. Então, olha só. Nós queremos calcular a derivada da função inversa de 8x ao cubo. Nós já vimos lá nos exemplos anteriores que a inversa da função 8x ao cubo é a raiz cúbica de x sobre 2. Nós vamos calcular essa inversa através da equação apresentada ali, que nós vamos tomar como uma definição. Então, para usar essa equação, a gente vai precisar encontrar, além do primeiro passo, que foi encontrar a própria inversa, eu preciso agora encontrar a derivada da função f. Mas a função f é muito simples, é 8x ao cubo. Então, derivando 8x ao cubo, nós teremos 24x ao quadrado. Agora, olhando para esse denominador, nós vamos fazer a composição das funções f' e f a menos 1. Então, f' de f a menos 1 de x é f', o f a menos 1 é essa fração, x ao cubo é raiz cúbica de x sobre 2. Agora, nós vamos olhar a função f', onde tiver a variável x, nós vamos substituir por raiz cúbica de x sobre 2. Então, nós teremos 24 raiz cúbica de x sobre 2 ao quadrado. Essa função aqui, essa fração que está ao quadrado, será uma fração onde o numerador está ao quadrado e o denominador também está ao quadrado. Aí, multiplicou pelo 24, multiplicou só aqui os numeradores. E agora, nós vamos usar aqui uma propriedade de potência. Aqui, esse radical, vou colocar aqui, ó, raiz enésima de x elevado a m é igual a x elevado, posso escrever, vou fazer por etapas, é igual a x elevado
Bom, continuando com a nossa aula, agora que nós relembramos o método para obter uma expressão algébrica para a inversa de uma função, nós já podemos apresentar uma fórmula para se obter a derivada da função inversa. Essa fórmula que nós vamos apresentar, ela consiste aqui numa fração, onde o denominador é uma composição de funções, onde nós vamos compor a derivada da função f com a função inversa de x. Com essa fórmula aqui, você vai observar que você não precisa derivar a inversa literalmente. A derivada da função inversa vai ficar em função da derivada da f e da própria função inversa de x. Se você não utilizar este método, o primeiro caminho mais natural seria você encontrar a inversa e aplicar a derivada nessa própria função que você encontrou. Mas muitas vezes a função obtida, a função inversa obtida, ela tende a ser um pouco mais complicada que a primeira função. E dessa forma a sua derivada também será um pouco mais trabalhosa. E aqui nessa fórmula alternativa que a gente vai usar, a gente pode observar que a derivada é aplicada na função f. E tanto o primeiro método como esse segundo, que é usando a equação, necessitam de obter a inversa da função. Então, dessa forma, usar esta equação aqui se torna um pouco mais vantajoso. Então, vamos aplicar. Então, olha só. Nós queremos calcular a derivada da função inversa de 8x ao cubo. Nós já vimos lá nos exemplos anteriores que a inversa da função 8x ao cubo é a raiz cúbica de x sobre 2. Nós vamos calcular essa inversa através da equação apresentada ali, que nós vamos tomar como uma definição. Então, para usar essa equação, a gente vai precisar encontrar, além do primeiro passo, que foi encontrar a própria inversa, eu preciso agora encontrar a derivada da função f. Mas a função f é muito simples, é 8x ao cubo. Então, derivando 8x ao cubo, nós teremos 24x ao quadrado. Agora, olhando para esse denominador, nós vamos fazer a composição das funções f' e f a menos 1. Então, f' de f a menos 1 de x é f' do raiz cúbica de x sobre 2. A função f' de x é 24x ao quadrado. Porém, nós não vamos usar x, nós vamos usar a raiz cúbica de x sobre 2. Então, onde aparecer x, a gente substitui. Então, olha só. Esta fração ao quadrado, nós vamos escrever o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Essa potência que está aqui no numerador, esse 2, ele pode ser escrito aqui, ó, no radicando. Então, ficou x ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado. Esse 24 nós simplificamos com 4, ficou 6. Então, ficou 6 raiz cúbica de x ao quadrado. Então, para finalizar, o último passo é usar a equação, que nós vamos usar como uma definição. Então, a derivada da inversa será 1 dividido pelo f' de f a menos 1 de x, que será 1 dividido por 6 raiz cúbica de x ao quadrado. Bom, então a gente conclui a nossa aula de hoje por aqui. Eu recomendo a todos que resolvam exercícios para fixar tudo que a gente estudou e podem também resolver novamente os exemplos que foram apresentados nesta aula. Boa estudo para todos e até a próxima aula.